Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Hoje nós estamos com a Jéssica. Nessa aula nós vamos falar sobre tecido conjuntivo. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender a formação dos tecidos cartilaginoso e ósseo. Então nós vamos falar sobre dois tecidos, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo. Entender as características desses tecidos, relacionar os tecidos cartilaginoso e ósseo com o cotidiano e também conhecer algumas doenças relacionadas ao tecido conjuntivo. Vamos a uma curiosidade. Você tem mania de estalar os dedos? Já estalou os dedos? Você já ouviu a mãe dizendo que não pode estalar o dedo porque vai dar engrossar as juntas, vai machucar? Todo mundo já ouviu essa frase, né? Mas eu vou explicar para vocês de onde vem esse estalar dos dedos. Entre um osso e outro, nós temos uma articulação, que é uma articulação. Então, entre um osso e outro, nós temos cartilagem. E entre essas duas cartilagens, nós temos um líquido chamado líquido sinovial. Quando esse líquido, ele se mexe ou ele anda, né, até pelos nossos movimentos, vai formando bolhas de ar entre esse tecido, né, entre essas cartilagens. E aí, quando a gente estala, são essas bolhas de ar que estão explodindo, estourando dentro do nosso corpo. Por isso que você se estalou um dedo uma vez, todas as bolhas saíram, cerca de 30 minutos depois, né, ela volta a se encher de líquido, volta as bolhas e você pode estourar de novo. Então, não há estudos científicos nessa área comprovando que engrossa as juntas ou que vai dar problema de mobilidade, né? Também pessoas que são hipermóveis, elas têm uma mobilidade bem grande, é bem comum elas estalarem os ossos, né? Fazer esse barulhinho de estalar. E só tem que prestar atenção se tiver dor. Se tiver dor ao estalar os ossos, né? Tem que procurar ajuda médica. Mas no mais, não está comprovado que ela cause todos os problemas que a nossa mãe lá fica brigando, né? Eu sei porque a minha mãe falava, vai engrossar, não estale os dedos, né? E aí agora eu posso dizer, olha mãe, tá aqui, a professora já me ensinou que não vai engrossar. Então, notícia. Olha só essa notícia, gente. Menina de 7 anos levanta barra de 80 quilos e gera debates, pode levar às lesões. Olha, ela tem uma menina de 11 anos, ela tem 1 metro de altura e ela levanta peso, né? Ela treina desde os 3 anos. O esforço físico elevado não é uma prática recomendada para criança e pode causar doenças na região do crescimento. Nós vamos ver durante a aula que existe uma região do crescimento, né? Na extremidade existem placas de crescimento que são tecido cartilaginoso. Nessas regiões, os músculos que fazem a movimentação das articulações geralmente estão inseridos. Então, um esforço pode levar a lesões, explicou, né, um médico da área. Então, o tecido conjuntivo cartilaginoso. Todos os tecidos conjuntivos, eles são formados na mesoderme. Lá na fase embrionária, né, nós temos os 3 tecidos, ectoderme, endoderme e mesoderme. E as células da mesoderme vão originar o tecido conjuntivo cartilaginoso. Qual é a função dele? Ele tem uma função de suporte, né? Então, por exemplo, a nossa orelha, né? Ela mantém a nossa orelha no lugar. O nariz, né? Ele tem essa função de suporte. Tem a função de revestimento, né? Entre um osso e outro osso eu tenho cartilagem no meio, né? Reveste esse osso. Qual é a importância de revestir? Se o osso ficar em atrito com outro osso, gera desgaste. E o tecido cartilaginoso, por ele ser mais flexível, ele não deixa que desgaste esse osso, né? Então, ele amortece também os impactos entre as vértebras, né? Na nossa coluna, nós temos as vértebras, que é o tecido ósseo. Entre uma vértebra e outra, tem o tecido cartilaginoso, que vai servir para amortecer o impacto. Também, se a gente consegue se movimentar, né? Virar, se abaixar, levantar, é porque existe essa cartilagem que dá essa flexibilidade ali na coluna, né? E ele é um precursor ósseo. Quando a gente está lá na fase embrionária, existe um molde do nosso osso. Esse molde é feito de cartilagem, então ele é precursor ósseo. Qual que é a localização? Então tem tecido conjuntivo cartilaginoso em todo o nosso corpo, né? Mas onde que a gente tem mais?
Orelhas, nossa orelha, por isso que a gente consegue dobrar a orelha. Nariz, na traqueia, né? Nessa árvore respiratória, tem o tecido cartilaginoso. Nos discos invertebrais, lá na coluna vertebral, né? Nas articulações, nos brônquios, que faz parte da árvore respiratória, né? E ele tem uma consistência firme e flexível. Por que firme? Por exemplo, olha a nossa orelha, ela fica em pé, mas ela é flexível porque você consegue dobrar ele não é tão resistente como o osso, por exemplo. E o interessante desse tecido é que ele não tem vascularização, não tem vasos sanguíneos e também não tem um sistema neural ali, uma rede de neurônios, né, nesse tecido. Então, ele é dos conjuntivos é o tecido que é avascular e a neural também. O pericôndrio. O que é o pericôndrio? Pericôndrio é uma... Lembra que eu falei que o tecido cartilaginoso ele não tinha nervos e não tinha vasos sanguíneos? Então, ele precisa de ter um tecido que vai revestir essa cartilagem. Então, o pericôndrio reveste a cartilagem. E o pericôndrio tem muita inervação e muitos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, se a cartilagem não tivesse vasos sanguíneos e nem inervação, a gente furasse a orelha na cartilagem, não ia doer. Mas se alguém furou a orelha na cartilagem, sabe que dói. Então, por que dói? Na verdade, dói porque você rompe esse pericôndrio, que é super vascularizado e que tem rede neural. É por isso que você sente uma dor bem grande, porque é no pericôndrio que vai sentir a dor, né? E ele é formado por cartilagem hialina e elástica. As células do tecido cartilaginoso são duas células que fazem parte desse tecido, que são os condroblastos. Lembra que eu falei, eu já expliquei na aula passada, que a parte da palavra que fala blasto significa jovem e que produz alguma coisa. Então, condroblasto é uma célula jovem que produz o quê? Produz a matriz do tecido cartilaginoso. E quando essa célula vai ficando adulta, ela vai recebendo essa cartilagem e ela vai se transformar em condrócito, que é a célula da cartilagem, só que é uma célula mais velha, né? E também existe substância intercelular entre essas células. Olha, observem aqui na imagem, as células são distantes uma da outra. O que tem no meio? Tem fibras que são colágenas e também fibras elásticas, né? Que vão dar essa maleabilidade. Se você pegar, por exemplo, um bebezinho, a orelha dele é bem maleável. Uma pessoa adulta já é menos maleável. Por quê? Porque ele vai produzindo a fibra, né, da cartilagem, então ele vai ficando um pouco menos resistente, né? Quais são os tipos de tecido cartilaginoso? Nós temos 3 tipos de tecido cartilaginoso. A cartilagem hialina é o tecido cartilaginoso mais comum. Ele possui poucas fibras. Não observem na imagem as células e eu tenho poucas fibras no meio entre ele. É encontrado onde? No nariz, né? Na traqueia, nessa árvore respiratória. Então, por exemplo, se fosse um tecido com muitas fibras, o nosso sistema respiratório não ia conseguir encher, né, esvaziar. Lógico, é o pulmão que faz isso, mas ele não teria essa maleabilidade, né, se fosse com muitas fibras. É por isso que esse tecido tem poucas fibras. A cartilagem elástica, olha, o nome dele diz elástico, então é um tecido mais elástico. Ele tem uma moderada quantidade de fibras e células, né? Olha, a gente já percebe aqui que nessa imagem que ele ficou mais roxinho, porque foram coradas as fibras. E ela é encontrada na orelha, na ponta do nariz, né, na epiglote, nós encontramos cartilagem elástica. E também nós temos a cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa ela é bem mais resistente, né? Ela possui uma grande quantidade de fibras, né? Onde que ela está presente? No joelho, nosso joelho, nós temos os ossos longos, né? Então, entre esses ossos, nós temos um tecido cartilaginoso que chama meninge, né? Então, se fosse um tecido muito macio, muito elástico, ia dificultar o movimento, né? Porque ele acaba suportando o impacto do corpo. Então, ele é um tecido que tem
muito colágeno, né, um tecido mais resistente. E também entre as vértebras, né, nós temos cartilagem fibrosa. Agora nós vamos para uma atividade. Eu acabei de explicar, então prestem atenção. A lesão do menisco medial é comum em atletas de todos os esportes. Alguns jogadores aposentam-se mais cedo por apresentar lesão no menisco. Dentre os sintomas da lesão do menisco estão dor no joelho ao caminhar, subir e descer escadas. A dor é localizada na parte da frente do joelho. Então, observem aqui na imagem, aqui, ó, o menisco, que é tecido cartilaginoso, ele absorve o impacto, né, dos ossos. A que tipo de tecido que pertence ao menisco e caracterize esse tecido? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, conseguiram pensar? Qual é o tecido que pertence ao menisco? Olha, observe novamente a imagem aqui, ó. Nós temos os ossos longos da perna, né? E entre os ossos nós temos um tecido. Qual é esse tecido? Cartilagem fibrosa, então é o tecido cartilaginoso. Ele está presente nos meniscos do joelho. Tem a função de amortecer o impacto, né? E essas fibras colágenas se dispõem em planos, né, paralelo à tração que está recebendo. Tecido conjuntivo ósseo, olha lá, ó, a animação. Então, tecido conjuntivo ósseo, antes de começar a explicar o tecido conjuntivo ósseo, eu quero chamar a atenção para um detalhe. O osso, ele é um órgão, não é um tecido. Então, tecido é um conjunto de células que são muito parecidas e que realizam a mesma função. Um órgão é um conjunto de tecidos. Então, num osso, nós encontramos tecido hematopoético, tecido adiposo, tecido ósseo, né? Então, o osso é um órgão. Então, não confundam, né? Quando eu falo de tecido ósseo, eu não estou falando de um osso em específico, mas estou falando do tecido que vai ajudar, né, na formação do osso. Então, qual é a função desse tecido? Olha, por que a gente consegue ficar em pé? Porque nós temos um esqueleto que nos sustenta. Então, ele tem essa função de sustentar o corpo, né? Ele também é responsável pela realização dos movimentos, né? Os movimentos voluntários. Então, olhando na imagem ali, vocês conseguem ver lá o esqueletinho andando. Então, como que ele consegue andar? Claro que tem um conjunto de situações, mas quem ajuda também nesse movimento é o tecido ósseo. Ele também serve de proteção aos órgãos vitais. Então, por exemplo, no meu corpo eu tenho o pulmão e eu tenho as costelas que vão proteger o pulmão, né? Imagine se não tivesse as costelas e eu levasse uma pancada.
podia furar o pulmão, então ele acaba protegendo. O nosso coração, nós temos um osso aqui chamado osso externo, então ele acaba protegendo também o coração. Então ele tem essa função de proteção dos órgãos, principalmente os órgãos vitais. Né? A nossa coluna vertebral também, nós temos toda a inervação passando dentro da coluna vertebral, os ossos acabam protegendo essa coluna, né? E ele também é onde a gente cresce. Então a gente cresce, existe uma região no osso que é a região de alongamento. Então o que acontece? Existe o hormônio do crescimento, GH, que o que ele faz? Ele vai estimular os ossos a se alongarem. Então enquanto a gente tem a parte da cartilagem no osso, nós crescemos e aí todos os outros tecidos muscular, né? Todos os outros tecidos acabam crescendo junto. E ele também é um tecido que tem a reserva de cálcio no nosso organismo. Ele é formado por fibras colágenas e fosfato de cálcio. Veja, nós temos o fosfato de cálcio. É ele que vai dar essa dureza, né, para os nossos ossos. Ele é vascular, então, diferente do tecido conjuntivo que não tinha vascularização, o nosso osso tem vasos sanguíneos. Então, quando a gente quebra um osso, sai sangue de dentro dos ossos, porque existe uma rede de vasos sanguíneos ali. E também tem um sistema neural, né? Tem várias inervações nos ossos, até por isso que quando você quebra um braço, né? Vai doer muito, porque ele rompeu essas inervações. Ele é formado por 3 tipos de células. Olha, a primeira célula, osteoblasto. Lembra que eu falei? Blasto é uma célula jovem e que secreta alguma coisa. Então, secreta o quê? Secreta a matriz óssea. Então, o osteoblasto, ele é responsável por formar essa matriz óssea. O osteócitos, citos, já é uma célula mais velha. Então, eles vão armazenando fosfato de cálcio e vão ficando mais resistentes. E o osteoclasto, olha que interessante, o osteoclasto, ele degrada essa matriz, né? Já é uma célula mais velha e ela vai degradar a matriz. Mas por que ela iria degradar a matriz óssea? Às vezes nós estamos precisando de cálcio no nosso corpo, a nossa alimentação não supriu a quantidade de cálcio e a gente precisa do cálcio. Então, de onde que a gente vai retirar? Do osteoclasto, por isso que é importante, o osteoclasto vai retirando, né, esses fosfatos de cálcio, mandando para o sangue, e aí por isso que a gente precisa ter uma alimentação adequada, porque se começa a retirar o cálcio, né, ele vai perder a rigidez, ele pode ficar poroso. No tecido conjuntivo ósseo, ele tem vários tecidos, lembra que eu tinha falado, né? Então nós temos dentro do tecido conjuntivo ósseo, né, nos ossos longos, por exemplo, nós temos o tecido hematopoético, que é o tecido que produz as células do sangue, né? Ele tem o disco epifisário, então observem aqui na imagem. Tem a epífise, que é a parte superior do osso, então tem em cima e embaixo, e no meio a gente tem a diáfise, que é onde o osso vai alongar. Então nós temos aqui regiões de crescimento, então o osso vai se alongar, vai crescer nessa região. E olha aqui, ó. Esses canaizinhos, esse vermelho, são canais, né, vasos sanguíneos, né, tem sistema nervoso aqui, tudo dentro do nosso osso. E também ele tem medula óssea amarela, que é o tecido adiposo. Mas por que teria gordura dentro dos ossos? Porque se o nosso osso fosse totalmente oco, seria muito pesado, a gente não ia se aguentar. Então o tecido possui esse tecido adiposo, ele diminui a densidade, dá leveza para os ossos, né? E também ele mantém o calor, né, no nosso corpo. Como que ocorre o processo de ossificação e o crescimento? Quando a gente é bebezinho, está na barriga da nossa mãe, é feito um molde dos nossos ossos. Esse molde é feito de tecido cartilaginoso. À medida que a gente vai crescendo, esse tecido vai se ossificando, né? Surge o osteoblasto, o osteoclasto, e ele vai ossificando, até que não tenha mais esse tecido cartilaginoso, né? Então, ela vai sendo moldada ao longo do tempo, né? Então, e aí vai inervando, cheio de vasos sanguíneos, inervações, né? Então, ossifica a partir do molde de cartilagem. Também os ossos chatos, por exemplo, esse externo da cabeça, ele é intermembrana, né? Tem as membranas e ele vai formando o osso, por isso que ela tem essa estrutura chata.
E como que ocorre o crescimento e a reconstituição? Por exemplo, quebrou um osso. Como que o osso vai colar de novo? Como que ele gruda? Olha aqui, ó. Quebrou o osso, né? E o periósteo, que é um tecido que reveste o osso, e o endócio, que está dentro dos ossos, eles começam a se regenerar, produzem novos osteoblastos, e aí faz, né, o processo da ossificação de novo, né? Faz o calo, né, que eles chamam do calo. Vamos para uma atividade. Olha, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo que se destaca por ser o principal componente dos ossos do esqueleto. E apesar do que muitos pensam, é também um tecido vivo. Ele é composto por diferentes tipos celulares e uma matriz mineralizada. Pensando nisso, por que sentimos dor ao quebrar um osso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, gente, por que nós sentimos dor ao quebrar um osso? Então, porque a dor ocorre porque esse periósteo é cheio de nervos, né? Vasos sanguíneos. Então, a gente sente dor, né? Quebra, essas fibras são quebradas e causa dor. Doenças relacionadas ao tecido conjuntivo. Então, nós temos algumas doenças que, se tem alguma coisa errada, vai aparecer um conjunto de sintomas, que é uma doença. Então, vamos ver quais doenças. Tem o lúpus eritematoso sistêmico. Então, é uma doença, né, que ataca lá o tecido conjuntivo. Artrite reumatoide, olha, observe na imagem aqui, ó. Uma pessoa tem o normal, né, os ossos normais, e lembra que eu falei que entre um osso e o outro tem articulação. Então, ocorre uma inflamação nessa articulação, então dói, né, ao mexer, ao se movimentar. É uma doença até bem comum aqui no Brasil. Tem a esclerodermia, né, que causa essas manchas assim no corpo, e tem a síndrome de Ehlers-Danlos. Essa síndrome ela é bem interessante, tem um artista famoso, né, que tem essa síndrome. O que acontece? A nossa pele é bem unida, né, por causa das fibras reticulares. E quem tem essa síndrome, ela quase não tem fibras, então ela consegue esticar assim, a pele muito, assim, às vezes eles conseguem tirar do pescoço, dobrar, encostar no queixo, tem uma mobilidade bem grande, né, principalmente na pele. Agora, as doenças relacionadas ao tecido ósseo, a osteoporose, eu falei para vocês o que acontece. Precisa de cálcio e ele vai retirando o cálcio, né, os ossos ficam frágeis, ficam porosos. O reumatismo, que é uma inflamação nesses ossos, causa dor. Um tumor, olha, observe nessa imagem aqui um tumor ósseo. E também pode ser de postura, né, lordose, a pessoa fica mais abaixada ou fica meio torta, né? Então, são algumas doenças.
Nessa aula, nós aprendemos sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo. Compreendemos as características e também algumas doenças relacionadas a ele. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!